Bom dia a todos e a todas. Sobre a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos hoje dessa audiência pública sobre o tema Plano de Manejo do Parque do Itaim. A mesa já está composta pela nossa secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, a bióloga Magali Neves Rodrigues, também o procurador-geral Dr. Jaime Rodrigues de Faria Neto, o secretário de Cultura, Economia Criativa, Fernando, também o secretário de Segurança Pública, Capitão Souza, o secretário adjunto de Planejamento, Marcelo Azevedo, o diretor do Departamento Social, Ulisses Prudente, representando aqui a Secretaria de Esportes, de Lazer e Qualidade de Vida, também representando aqui a Coordenadoria de Engenharia, a senhora Jimena Piccoli, representando a empresa Valenge. Também está presente o diretor de Finanças da Prefeitura de Taubaté, o senhor Marco Antônio. Também o professor doutor Marcelo Targa, também representando a Universidade de Taubaté. No caso aqui, a nossa magnífica reitora, a professora doutora Nara Fortes. O secretário adjunto de Serviços Públicos, a senhora Aparecida Venâncio, também se faz presente. Quero registrar aqui que as perguntas dos senhores vereadores e dos assessores serão após as apresentações, contando com 5 minutos de tempo. Nessa audiência também serão apresentadas pelos participantes após a explanação. Os vereadores farão seus questionamentos e também os munícipes, os vereadores com tempo de 5 minutos e os munícipes com tempo de 2 minutos. E as pessoas também que nos assistem pela TV Câmara e também pela internet podem fazer os seus questionamentos no câmara.taubaté.sp.gov.br, no menu Câmara, ou clicar no Participe ao Vivo. Também você pode enviar a sua pergunta e seu questionamento pelo WhatsApp 3625-9525, 3625-9525. Para os nossos trabalhos transcorrer de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e interrupções nas apresentações também, nos momentos que foram franqueadas as palavras para as autoridades aqui que se compõem a mesa dos trabalhos. Solicito aos munícipes também que estão presentes, que queiram fazer seus questionamentos. O cerimonial que está aí, a Larissa, que está aqui ao meu lado, vai também anotar para que você possa se inscrever e fazer os seus questionamentos aqui no plenário, na nossa tribuna. Passamos então a palavra à nossa secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, a senhora Magali Neves. Antes, quero registrar aqui a senhora Elizabeth da Silva Farias, conselheira do Contur, também que se faz presente. O Jonathan Augusto também, conselheiro do Contur, também se faz presente. Muito parabéns aos conselheiros que aqui estão. A presença de vocês é muito importante nesse momento. É o futuro desse parque, dessa estrutura que a gente tem na cidade. Então, a presença de vocês é muito importante. E eu até solicito, se for possibilidade, a gente pedir até para o pessoal do conselho ficar mais aqui dentro do plenário. Muito obrigado. Senhora Magali. Oi, acho que agora. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Vereador Douglas Carbone, presidindo essa audiência. Obrigada pela presença aqui, agradeço aos meus colegas que compõem a mesa, aos demais que estão aqui no plenário, os demais participantes, representantes do Conselho, da Universidade, vereadores também presentes, funcionários da casa. Essa audiência se faz necessária. Nós teremos uma apresentação, a Jimena fará uma apresentação para a gente sobre o diagnóstico e prognóstico do plano de manejo do Parque do Itaim. Ela vai explicar um pouquinho melhor, para que todos consigam entender o que seria um plano de manejo. É um estudo que se faz obrigatório
visto que o Parque do Itaim foi declarado uma unidade de conservação, né? Tem um decreto 2018, isso, decreto de 2018, e nós temos aí um período de 5 anos para executar esse plano de manejo da unidade de conservação, onde vai delimitar o que é permitido ou não dentro da unidade. Então, nós chegamos já nessa fase, nós estamos findando o estudo, né? Foram feitas várias oficinas no decorrer aí de, acho que 7, 8 meses que nós estamos aí. Queria agradecer já a minha equipe também que está aqui presente, da Semabeia, em especial Gabriel, a Laís e a Luísa, que se dedicaram aí a esses meses do plano, né, que está saindo, né? Foi uma luta, porque é uma obrigatoriedade, mas é muito difícil quando a gente fala no recurso para fazer esse tipo de estudo. Então, a gente conseguiu esse estudo através de uma contrapartida, né, de uma compensação ambiental, que foi feita no Parque do Itaim, e que está sendo desenvolvida para que a gente consiga futuramente tornar o Parque do Itaim, a unidade de conservação, um local melhor frequentado e aproveitado para a população de Taubaté. Então, eu estou aqui à disposição para os questionamentos. Eu vou passar, acho, Douglas, que a Jimena podia fazer a apresentação, e aí depois, ao final da apresentação, acho que aí ficaria mais claro para todos, caso surgisse alguma dúvida, trazer aqui para a gente, tá bom? Com certeza, secretária. Eu quero aqui registrar a presença do Rafael, do representa Taubaté, também do Fernando, assessor parlamentar do vereador Alberto Barreto. Então, passamos a palavra à senhora Jimena. O João Salles também, o Joãozinho também está aqui, do vereador Serginho. Bom dia, estão me ouvindo bem? Então tá bom. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Foi, como a Magali falou, foi um trabalho de muitos meses e a gente conseguiu chegar num resultado bem legal e com a participação da população, o que é mais importante, né? Teve toda a análise técnica, mas também a participação popular. E tudo isso foi considerado dentro desse trabalho que a gente está trazendo o resultado hoje. Então, como eles disseram, meu nome é Jimena, ela é a Jussiele, a gente trabalha na empresa Valente Engenharia, que foi a empresa contratada para apoiar a Secretaria de Meio Ambiente na elaboração do plano de manejo. Então, eu vou passar, né, a apresentação para vocês, que traz um pouco dessas informações, de tudo que foi levantado. Lógico que é de forma sucinta, mas é importante falar que tudo que foi feito, todo o detalhamento do que foi feito está disponibilizado no site da Prefeitura. Então, qualquer um pode entrar agora no site da Prefeitura, eu vou mostrar para vocês certinho o link e consegue fazer o download de todo o material, né? Do material completo e do que a gente elaborou até hoje. Então, vamos lá. Então, audiência pública do plano de manejo. Então, apresentar para vocês em primeira mão o logo do Parque do Itaim. Então, a partir de agora, tudo que for relacionado ao Parque do Itaim, todas as informações, todos os materiais gerados para o Parque do Itaim vão trazer essa imagem, né, que é o logo que foi feito, personalizado, né, especialmente para o Parque do Itaim. Então, é legal a gente mencionar que a gente traz algumas referências do parque, né? O parque, ele é um potencial aqui do município e a gente consegue trazer algumas referências nesse logo, como... Só um momentinho. Aqui. O portal, né, do Parque do Itaim. A casa réplica do Monteiro Lobato, lógico que é só uma imagem representativa, né? O IP rosa, que é também uma espécie característica lá do parque.
e o rio Itaim, que é a origem, né, o nome, e é o curso d'água que percorre todo o perímetro ao sul do parque. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre o histórico do Parque do Itaim, entender o que é uma unidade de conservação, o que é o plano de manejo, como aconteceu, né, toda a elaboração do plano e os resultados do processo. Então, iniciando pela história, né, do Parque do Itaim. Então, inicialmente, a área onde o parque se localiza era uma fazenda particular e que anteriormente, né, no século XIX, havia um cultivo de café nas áreas mais altas, né, do parque, e na área de várzea, cultivo de arroz e milho. Posteriormente, com o passar dos anos, né, esse cultivo ele foi deixado de lado para a ocupação por pastagem. Na década de 90, houveram ações para a implantação de um loteamento lá no parque. A gente vai ver pelas imagens, até a gente consegue ver que chegou a ocorrer a abertura de vias, né, em um trecho lá do parque. Porém, esse loteamento, ele acabou não acontecendo, se tornou, né, irregular, uma ocupação irregular, e foi embargado. E, posteriormente a esse embargo, ocorreu a desapropriação dessa área pela prefeitura, então passando a ser uma área pública. Em 2003, a prefeitura decretou que a área se tornou o Parque Municipal Vale do Itaim. Já em 2018, por meio de uma oportunidade de compensação e entendendo a importância da proteção da biodiversidade naquela área, foi feito o decreto que transforma o Parque do Itaim em uma unidade de conservação. E aí o nome, né, do parque ficou Parque Natural Municipal Vale do Itaim. Agora, no início do ano, em janeiro de 2022, foi feita uma alteração no limite do parque devido a uma propriedade que havia sido estabelecida junto, né, no perímetro do parque, mas depois foi comprovada que era de outra pessoa e essa área acabou saindo do perímetro do parque. Então, aqui trazendo, o parque ele tem uma área de 200 hectares, é uma área muito grande. A gente consegue ver um pouco do entorno do parque e a importância dele, né? Como ele é importante principalmente para esses moradores aqui dessa região. Então, ele se tornou, a partir do momento que se tornou uma unidade de conservação, ele é um parque urbano que tem como proposta promover as manifestações artísticas do município, educativas, recreativas, lazer, atividades culturais e, sobretudo, a preservação do patrimônio ambiental. Então, a gente consegue ver a rodovia Presidente Dutra, então a proximidade do parque com essa rodovia tão importante para o país, o que facilita, né, o caminho para turistas, né, a chegada de turistas no parque. O entorno, que são os bairros Parque Três Maria e Alto São Pedro. A Estrada dos Remédios, que corta essa lateral do parque. Na outra lateral, a Estrada Professor José Luiz Sembranelli. O Rio Itaim, que corta todo o trecho sul. A Unital e o Cavex. Então, esses são os confrontantes do parque. Passando para a segunda etapa da apresentação, o que é, afinal de contas, uma unidade de conservação, né, que a gente tem falado tanto. Há uma lei federal que é chamada de Lei do SNUC, acho que alguns podem já ter ouvido falar sobre ela, que ela traz todas
as características, né, delimita o que seriam unidades de conservação. E ela traz como descrição que são áreas estratégicas que visam garantir o uso sustentável dos recursos naturais e valorizar as relações das comunidades com a natureza. Ou seja, são áreas de relevante interesse que pertencem ao município e que vale a pena a gente preservar. E não só preservar, mas também trazer o contato da população para dentro dessas áreas, né? E incentivar a educação ambiental. Então, a ideia dessas áreas é trazer a conservação da biodiversidade existente ali, o manejo correto dessa biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais e o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. E o que é o plano de manejo, né? Por que a gente teve que fazer esse documento? Essa lei do SNOC, ela traz que, para que a gente tenha uma unidade de conservação, em no máximo 5 anos a gente precisa fazer um planejamento do que pode acontecer, das ações que podem acontecer dentro dessas áreas. Então, a partir de objetivos definidos, na lei de criação da unidade, a gente estabelece um zoneamento. E a partir desse zoneamento, assim como o plano diretor do município, a gente delimita as áreas com base nas suas características e no que a gente pode trazer para o futuro, né, dessas áreas, algumas zonas e os tipos de usos. Então, quais foram as etapas, né, de elaboração do plano de manejo? A primeira etapa foi a mobilização e o plano de trabalho, que foi o planejamento de todas as ações que a gente fez durante os 10 meses de elaboração do plano. Então, foram ações técnicas e ações sociais. Então, a gente fez o planejamento da realização de oficinas e dessa audiência pública. A segunda etapa foi o levantamento de banco de dados e validações. Então, a gente fez o levantamento de dados secundários, o que já existia de pesquisa sobre o parque, o que a Secretaria de Meio Ambiente já tinha de informação sobre o parque. Na etapa 3, a gente fez o diagnóstico socioambiental, que foi por meio de levantamento em loco. Então, a gente levantou as infraestruturas que existem atualmente no parque e também foram biólogos na área catalogar, né, as espécies de fauna e vegetação e flora existentes lá no parque. Além disso, a gente fez oficina também para ouvir a população, o que a população entende sobre a situação atual do parque. A etapa 4, a etapa 4 foi de elaboração do plano de manejo. Ela tem esse nome, mas a ideia dessa etapa foi a gente fazer o zoneamento. Então, a partir do que a gente levantou de informação do parque, a gente conseguiu fazer a delimitação de um zoneamento. A etapa 5, programas de gestão e proposição de parcerias. Então, a gente fez toda a descrição dos programas e ações que a gente pretende trazer para o futuro do parque. E também analisou as fontes de financiamento, como a gente pode realmente fazer acontecer, né? E a possibilidade de trazer parcerias. A etapa 6, que é a etapa que a gente está agora, que é a de conclusão do plano de manejo. Então, foi disponibilizado, né, tanto no site, todos os produtos elaborados até hoje, mais um produto final trazendo um resumo, né, de todo o conteúdo disponibilizado para consulta pública e também uma via física que ficou na Secretaria de Meio Ambiente também para consulta. Então, o próximo item que a gente vai ver é como aconteceu a elaboração do plano de manejo. Queria só pegar minha água, por favor. Então, vamos lá. O plano de manejo, ele aconteceu basicamente em 3 etapas, que a gente pode dividir.
planejamento do processo, diagnóstico do parque e reuniões, oficinas e eventos. Então, o planejamento do processo, ele foi realizado com a criação de uma comissão gestora. Então, foi uma equipe por meio de escolhida, né? E foi feita uma portaria trazendo esses nomes de pessoas de diversas áreas de interesse que auxiliaram e acompanharam a gente em todo o processo de elaboração do plano. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, na tela está melhor. Mas tem representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Esportes, Serviços Públicos, Segurança Pública, da Comissão de Meio Ambiente, do Conselho Municipal de Turismo, da Universidade de Taubaté, do CAVEX, da Associação de Amigos de Bairro do Alto São Pedro, do Parque Três Marias. O diagnóstico do parque, ele aconteceu por meio do levantamento de dados, levantamento de flora e fauna, levantamento de campo, levantamento aéreo e levantamento aéreo. O levantamento de dados, eles foram feitos por meio de pesquisas de dados secundários em loco. Então, com base no que a gente levantou, a gente conseguiu chegar no clima, né, que predominante ali na região do parque, o relevo do parque, o tipo de solo, a declividade que existe ali no parque, as áreas com risco de inundação ou deslizamento, né, a ocorrência de erosão dentro do parque, a hidrografia, o que existe de nascente e curso d'água, a questão dos aquíferos, que são as águas subterrâneas, o uso do solo. Então, o uso do solo foi um dos estudos que a gente fez e que mais auxilia a gente e que embasa o zoneamento, né? Porque ele já traz um pouco das características do que existe atualmente ali no parque. Os aspectos culturais e históricos, a economia do entorno e a população do entorno. Foi feito também um levantamento topográfico, então a gente consegue ver aqui no mapa as cotas mais altas, né, as regiões mais altas do parque e a proximidade do rio Itaim, onde as cotas, né, a declividade é um pouco menor. São áreas mais planas, né, próximo ao rio, e áreas um pouco mais íngremes, mais ao sul do parque. A verificação perimetral, então a gente percorreu todo o perímetro do parque para entender como que está a situação, e a gente viu que tem ocorrido algumas invasões no entorno do parque, a gente identificou cada uma delas. A gente consegue ver, né, pelas fotos, tem poucas invasões com construções, na verdade a maioria acontece com plantio, né, de espécies frutíferas e existência de alguns animais domésticos, né, como galinha, cachorro e tudo mais. Uso e ocupação do solo, que aí a gente consegue delimitar as áreas onde tem infraestruturas, né, onde existem infraestruturas no parque, os tipos de vegetação que existem, as áreas que foram delimitadas para recuperação, que a gente fez o plantio de mudas, entre outros. Levantamento de flora e fauna. Então, foram registradas 6 espécies ameaçadas de extinção lá no parque, que é o pinheiro do Paraná, o cedro rosa, o palmito jussara, peloteira, jacarandá paulista e ipê rosa.
levantamento de fauna e flora, e de fauna foram registradas 110 espécies, sendo 6 répteis, 96 aves e 8 mamíferos. E aqui a gente trouxe um vídeo para vocês aqui embaixo, ó. Acho que deu para ver um olhinho aqui e ela passando, que foi o registro de uma jaguatirica. Caminhando, né, foram instaladas câmeras noturnas no parque e foi registrado a passagem de uma jaguatirica. Além dela, o gavião, a estrelinha ametista, urubu de cabeça amarela, beija-flor, tucano, o gambá, a tartaruga e o João de Barro. Com relação às infraestruturas que existem atualmente no parque. Então, a gente tem 2 acessos, 2 estacionamentos, um núcleo ambiental, um viveiro, um teatro, a casa réplica do Monteiro Lobato, 2 trilhas, 2 nascentes, um lago, 4 parquinhos, 2 equipamentos de ginástica, 8 quiosques, quadra de esporte, pista de mountain bike, 5 sanitários, o galpão da Maria Fumaça, a estação da Maria Fumaça, a Defesa Civil, o mirante e a Casa do Tropeiro. A gente fez também o levantamento do entorno do parque, para entender quais estruturas a gente tem ali, que existem, né, atualmente ali no entorno do parque. E a gente encontrou, além das residências, né, que é a maioria, alguns estabelecimentos de saúde, unidades escolares, comércios, igrejas, estação de tratamento de água da Sabesp, a captação da Sabesp, condições do cercamento do parque, essa imagem aqui, ó, que a gente vê que, infelizmente, alguns vândalos, eles acabam invadindo o parque, né? Quebrando as cercas. Existe infraestrutura de saneamento no entorno, que seria drenagem, água, esgoto, coleta de resíduos, iluminação pública e infraestrutura de mobilidade, como pontos de ônibus, rampas de acessibilidade. Então, são áreas já consolidadas, né, no entorno. Essa é uma imagem da ortofoto do levantamento aéreo. Então, foi feito um voo de drone lá na área. E por meio da somatória das imagens, né, que o drone, das fotos que o drone tira, a gente conseguiu chegar nessa ortofoto. Ela tem uma resolução boa, que a gente consegue ver com detalhes, né? Todas as infraestruturas. Então, caso a Secretaria de Meio Ambiente precise analisar alguma informação ali dentro do parque, essa imagem dá um suporte muito bom para eles conseguirem fazer essa análise. Então, as reuniões, oficinas e eventos. Foram realizadas 6 reuniões técnicas com a Secretaria de Meio Ambiente, 3 reuniões com o Conselho Gestor, 2 capacitações com o Conselho Gestor, um workshop, 4 reuniões com a população, 2 visitas em outras unidades de conservação. Essas são algumas fotos. É importante falar também que foi divulgado, né, todo o material para divulgação dessas reuniões aconteceu por meio do Instagram, Facebook, site da Prefeitura, carro de som. Então, foram utilizados vários meios de comunicação para conseguir trazer o máximo possível de pessoas para essas reuniões. Então, quais foram os resultados, né, do processo? O zoneamento e a zona de amortecimento. Então, segundo a lei do SNUC, né, a lei federal, a gente precisa trazer a definição de zonas, né, de setores dentro do parque,
para a gente conseguir proporcionar condições de trazer harmonia, de trazer a preservação de forma harmônica e eficaz, ou seja, a gente conseguir trazer educação ambiental para dentro do parque de forma correta. Então, a primeira zona que a gente está trazendo aqui é a zona de preservação de nascentes. Então, foram identificadas 2 nascentes dentro do parque, que ocupam mais ou menos 1% da área. A gente traz aqui algumas imagens dessas nascentes. E qual que é o objetivo, dessa zona? Ela tem como objetivo preservar o entorno, as áreas de preservação permanente dessas nascentes, com intervenção mínima ou insignificante. Então, é trazer a proteção, o monitoramento dessas áreas, possibilitar a pesquisa e recuperar, manter sempre essas áreas recuperadas. A zona de preservação do Itaim, ela ocupa 4% do parque, aproximadamente. Essa é uma imagem, dessa zona. Então, ela compreende todo o entorno, do rio, no trecho, na margem dentro do parque. Também com o intuito de proteção, monitoramento, pesquisa e recuperação, e com intervenção mínima ou insignificante. A zona primitiva também ocupa uma área aproximada de 6% do parque. A gente consegue ver que é a região com maior vegetação, uma mancha de vegetação dentro do parque, onde a mata é fechada, E ela tem como objetivo a proteção, monitoramento, pesquisa, recuperação e visitação de baixa intervenção. Nessa mancha é onde a gente tem uma trilha e essa zona, trazendo essa característica para essa zona primitiva para essa área, a gente consegue manter essa visitação por meio de trilha. A zona de uso intensivo ocupa aproximadamente 18% do parque. A gente consegue trazer algumas imagens. São as áreas de maior circulação de pessoas do parque, então a área do portal, das pistas de mountain bike, da quadra de esportes, onde a gente tem a casa do tropeiro, o núcleo ambiental, os estacionamentos, a casa réplica do Monteiro Lobato. Então, são as áreas com infraestruturas e que a ideia é que a gente consiga utilizar essas infraestruturas para trazer os turistas e promover ações de educação ambiental. Então, é permitida a visitação de alta intervenção, infraestrutura de lazer, infraestrutura de esporte e infraestrutura em geral, como alimentação, sanitário, centro de visitantes e outros. A zona de uso extensivo ocupa 30% mais ou menos do parque. Elas são áreas em que a gente tem, em alguns trechos, vegetação, outros trechos um pouco menos de vegetação mais rasteira. E são áreas de transição, então elas acontecem entre uma zona e outra. Tem como objetivo a proteção, o monitoramento, a pesquisa e a visitação de baixa intervenção. A zona de recuperação para a zona de uso extensivo ocupa uma proporção de 40%, mais ou menos, da área do parque. São áreas onde foram feitos plantios, onde atualmente a gente tem mudas de vários tamanhos, E que tem como objetivo a proteção, monitoramento, a pesquisa e a recuperação.
Então, são áreas que estão em recuperação, mas que vão chegar a ser de uso extensivo para que a gente consiga colocar infraestruturas para a realização de educação ambiental, mas de baixo impacto. A zona de recuperação para a zona de uso intangível ocupa aproximadamente 2% do parque. E são as áreas com maior declividade, onde a gente consegue enxergar que a ocorrência de erosão, né, nessas áreas. Então, são áreas muito íngremes, de difícil acesso. E ela tem como objetivo a proteção, monitoramento, pesquisa e recuperação. Então, são áreas que vão ficar intangíveis ali. A gente não vai poder promover nenhum tipo de educação ambiental ali dentro, né? A não ser a pesquisa. A zona de uso especial é a área onde está localizada o galpão da Maria Fumaça. Então, essa zona compreende estruturas de administração, operação, fiscalização e segurança do parque. A intervenção nela é de moderada a alta e tem como objetivo a manutenção, o alojamento, enfim, trazer esse suporte mesmo para os funcionários do parque. A zona de ocupação temporária, que ocupa menos de 1% do parque, são as áreas que a gente identificou em todo o perímetro essa ocupação irregular, essas invasões. A gente consegue trazer aqui algumas imagens. Então, a intervenção atualmente é de moderada a alta e a de ocupação temporária, porque a ideia é que a gente consiga recuperar, né, mais para frente, trazer a recuperação dessas áreas. A zona de uso conflitante, ela tem esse nome porque é constituída pelas áreas destinadas à infraestrutura pública. E ali dentro do parque é onde a gente tem o reservatório da Sabesp. Então, a gente consegue ver aqui, né, o mapa final do zoneamento. Ele é bem colorido e traz tanto as características que já existem, como os potenciais para o futuro do parque. Então, áreas que a gente pode aproveitar para trazer mais infraestruturas para turismo e outras áreas de baixo impacto, né? Como o arborismo, entre outros. Agora a gente trouxe uma classificação de intensidade de intervenção, para vocês terem uma ideia. Então, as manchas em verde são as áreas que equivalem a 13%, mais ou menos, do parque, são as áreas onde a intensidade de intervenção precisa ser insignificante. São as áreas que a gente dedicadas à proteção mesmo, à preservação da biodiversidade. As áreas com intervenção moderada, que ocupam mais ou menos 68% do parque, são essas em laranja. Então, são áreas que a gente consegue trazer tanto a proteção, a conservação do meio ambiente, mas também o uso de baixo impacto, trazer ações de educação ambiental ali dentro. E as áreas em vermelho, que equivalem mais ou menos a 18% do parque, são as áreas de alta intervenção. Então, onde a gente já tem algumas instalações, né, como núcleo, casa réplica, e pode trazer novas instalações, como restaurantes e tudo mais. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, né, de impactos moderados, que são trilhas, plantios, né, de educação, ações e plantios de educação ambiental, pesquisa, arborismo, tirolesa. Então, são alguns exemplos do que a gente pode trazer nessas áreas de impacto moderado. E nas áreas de alto impacto, a gente consegue trazer
restaurantes, food truck, pistas para caminhada, playground, museu. Então, são áreas que a gente pode trazer infraestruturas bem interessantes para o parque. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a zona de amortecimento. O que é essa zona de amortecimento? Ela é como se fosse uma gordurinha no entorno do parque, que tem como objetivo trazer a proteção, né, para esse entorno, minimizando um pouco os impactos, né, dessa ocupação. Então, a gente delimitou 3 zonas de amortecimento. A zona de amortecimento de proteção, de uso controlado e de uso restrito. Então, a zona de amortecimento de proteção é essa em verde, então ela delimita todo o entorno do rio Itaim, a área de preservação permanente do Itaim e também um trecho onde a gente tem uma zona de desenvolvimento econômico determinada no próprio plano diretor e que o próprio plano também traz a necessidade da existência de como se fosse um cinturão verde. Então, a gente já trouxe essa possibilidade dentro da zona de amortecimento na proximidade do Parque do Itaim. O objetivo dessa zona é a gente fazer a recuperação dessas áreas, né? E intensificar a existência de áreas verdes, né? Como se fosse um corredor ecológico. As zonas de amortecimento de uso controlado são áreas onde a gente tem já uma ocupação consolidada, né, dos bairros do entorno. Então, são áreas onde a Secretaria de Meio Ambiente vai fazer uma análise das novas ocupações ali. Essa análise é só para controle mesmo da Secretaria, de forma a entender as novas instalações, ou as reformas que vão acontecer ali no entorno, com um olhar cuidadoso mesmo, devido à importância do parque. Já a zona de amortecimento de uso restrito, ela vai passar pelo crivo da Secretaria de Meio Ambiente também, mas são as áreas que confrontam diretamente, né, que o fundo dessas casas ou desses terrenos, eles fazem confrontação direta com o parque. Então, são áreas que a Secretaria de Meio Ambiente vai fazer uma análise sobre as novas ocupações e reformas, mas de uma forma com um olhar um pouco mais delicado, assim, restringindo um pouco o tipo de ocupação, visando sempre a proteção do parque, né, para evitar novas queimadas. Então, esse ficou o desenho, né? O mapa da zona de amortecimento. A gente consegue ver bem as 3 zonas. Então, agora, para encerrar, todo esse material, junto com o projeto de lei, vai ser encaminhado aqui para a Câmara, para aprovação, né, do projeto de lei. Como eu falei para vocês no início, esse é o site, né, o login, né, do site, que a gente consegue acessar todo o material do plano de manejo. E é isso, gente. A gente fica à disposição agora de vocês para tirar todas as dúvidas. E esses são os nossos contatos, caso vocês queiram também entrar em contato, saber um pouco mais de como foi, entender, a gente fica à disposição. Obrigada. Obrigado pela apresentação. Quero registrar aqui a presença do vereador Gessé Silva e também do vereador Serginho. Quero passar aqui, então, a palavra aos senhores vereadores, que quiserem fazer o seu questionamento, também depois a população. Perguntar para a Larissa se o pessoal já se inscreveu, para a gente passar para a população. Vereador Gessé? Muito bom dia a todos, população que nos acompanha pela TV Câmara, vereador Douglas Carbone presidindo essa audiência,
demais autoridades, cumprimento com bom dia. A todos os representantes da prefeitura também, que se encontra, né, nas galerias nessa manhã. Eu cheguei um pouco atrasado, que eu estava em atendimento, mas me esforcei para estar aqui porque eu sei da importância que é para o futuro da cidade um projeto como esse. É um projeto grande e nós estamos aqui para ouvir, para entender um pouco mais. É o objetivo, né, Douglas? Para poder compreender, né, qual a intenção do executivo, o que de fato a gente pode estar sendo útil aí na questão da aprovação do projeto. Já parabenizo a iniciativa, tanto do executivo em propor algo que já estava sendo necessário na nossa cidade, para que organize de fato aquele parque que é um patrimônio nosso, e também a iniciativa do vereador pela audiência. E eu queria fazer algumas pontuações, como foi falado ali da locomotiva, da área dela. É um assunto que está bem no momento sendo falado. Sabemos que nós tínhamos duas Maria Fumaça em Taubaté, e uma que é a mais antiga, que é de 1920, ela foi para Tremembé, foi cedida, não sei se foi feito permuta. Eu queria falar que alguém falasse um pouco de como foi isso, por que ela foi para lá, o que motivou, né? Se a gente já é tão difícil de conseguir um patrimônio desse, a gente ceder para a querida cidade de Tremembé, que é uma cidade vizinha, amiga, mas é algo que a gente tinha, que custou muito para vir para Taubaté, e pelo que eu estou acompanhando foi de uma forma muito tranquila para lá. Queria que falasse um pouco disso. É uma coisa que a gente vai sentir falta no futuro, né, se não voltar para Taubaté. A atual que nós temos, que já foi uma atração maravilhosa lá, está 2 anos paradas. O que a gente tem de motivação para voltar a funcionar é uma peça também antiga, e ela é movida a vapor. Sabemos, se é movida a vapor e não está movimentando, ela vai travar. Deve estar travada já, se a gente tem alguma coisa nisso. Saber também se o Cavex, né, está ali ao lado, ele contribui de alguma forma, se tem essa condição, o Hotel Mazzaropi, se eles fazem também por onde, que na verdade são vizinhos, e o hotel vai ser beneficiado diretamente com um projeto desse aprovado aqui. Vai ser um estouro, vai ser sucesso. Um local que já teve aí, mostrou que tem capacidade para trazer grandes eventos, como foi esse das bikes. E nós estamos aqui para contribuir também, dar sugestões, e ver também do executivo, talvez, acho que o Marco Antônio, eu vi que está aí, da Finanças, se tem alguma previsão de investimento, se tem algo já pensando, preparado para que a prefeitura, vamos começar, temos alguma coisa planejada para isso, para esse fim. Se tem alguma coisa nesse sentido, e a minha participação é essa, e dizer que eu gostaria muito de ter uma locomotiva, uma Maria Fumaça, que é um sonho desse vereador que faz parte da minha infância. Muitos aqui sabem que hoje a Estrada do Pinhão tinha uma linha férrea que levava para Ford e para mecânica pesada. E ali tem um pontilhão, que ficou um monumento, que eu apresentei um projeto que foi aprovado aqui nessa casa, trazendo o nome para a tia Neguinha, que é a matriarca do Braço Negro, ali da Estiva, a mãe do Amaral, do Benê. E poderia ser usada ali uma peça, de repente, nesse monumento. Talvez ela vai ter, como o Tremembé está parada, né? Nós temos um local pronto para eternizar a história, que foi a da indústria. Muitas pessoas passaram por ali, mas eu queria pedir a ajuda já do secretário de Turismo, até mesmo do Meio Ambiente, da Cultura, aliás, e para me ajudar, que nem eu estou buscando uma forma de conseguir uma peça dessa para colocar ali também, deixar eternizado o pontilhão, que serviu por muitos anos, que passou a economia da cidade, parte da economia passou ali, né?
que levava para Ford e para mecânica pesada. Então, minha participação é essa, estou à disposição, vereador Douglas Carbone, em contribuir. O nosso papel aqui é contribuir e fazer uma cidade cada vez melhor para a nossa população. Obrigado. Vereador, bom dia. Obrigada aí pelo comentário e pela contribuição. Só para as pessoas entenderem um pouco, hoje quem faz a gestão do Parque do Itaim é a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, ambientalmente falando. Porém, nós temos várias secretarias envolvidas dentro do parque. A Secretaria de Esportes, que a gente tem a pista lá, aquela pista coberta, enfim. Temos a Secretaria de Turismo, e temos a Secretaria de Cultura e temos a Secretaria de Segurança por conta da Defesa Civil. A Secretaria de Turismo e Cultura, ela se desmembrou. Então, antes dela, até o ano passado, se eu não me engano, ela era uma só. Hoje nós estamos aqui com o Fernando, nosso atual secretário de Cultura. E então a gente ainda fizemos questão de chamar as secretarias envolvidas no parque para compor a mesa, justamente para que cada um pudesse falar dentro da sua pasta o que referente a Maria Fumaça. Eu não posso, discorrer como foi tratado, porque foi tratado diretamente com a Secretaria de Turismo, embora muitas pessoas achem que é a Secretaria de Cultura, mas a Maria Fumaça, ela pertence hoje à pasta do CEDINT. Então, talvez, posteriormente, a Secretaria poderia explicar melhor. Mas a intenção com o parque, assim, o prefeito, a gente conversou sempre, desde sempre, referente ao que a gente espera, o que ele espera também do parque. E o prefeito ele é muito claro, e também para mim, acho que talvez para a grande maioria, que o Parque do Itaim tem um potencial turístico muito grande, porque a gente tem já, por natureza, a história de Monteiro Lobato, e a gente tem aquela réplica ali do Casarão. Então, mas infelizmente, com uma unidade do tamanho que hoje é o parque, o município fica com uma dificuldade de gerir, de administrar como o parque merece e a população de Taubaté merece. Então, nós deveríamos aí melhorar o sentido de segurança, de cercamento, porque hoje nós temos, o parque é cercado por alambrado, enfim, vândalos cortam, o quanto a gente arruma, o quanto eles cortam aquelas grades. Então, o ideal seria cercar o parque com outro tipo de grades, estacionamentos, enfim, infraestrutura mesmo. A exemplo, nós fomos até o Horto, conhecer o Horto de Campos do Jordão, que é uma unidade de conservação integral, como é a característica do Parque do Itaim, e ela foi a primeira unidade de conservação que teve uma concessão do Estado de São Paulo. Então, foi feita uma concessão há 4 anos, e nós fomos lá conhecer, falamos com o gestor do Estado, assim, deu super certo, e a grande maioria das coisas que tem no Horto lá, com toda certeza nós conseguiríamos trazer para o Parque do Itaim. Então, acho que a gente pode pensar, o prefeito vem conversando muito, no sentido de uma possibilidade de uma concessão do parque, que pode ser construída junto com a Câmara, com toda certeza será. Então, criar uma possibilidade de concessão, e claro que com uma entrada gratuita para os munícipes da cidade, enfim, ainda construiremos e faremos audiência aqui a respeito disso, mas eu acho que o caminho para a melhoria do parque e para a população seria uma concessão. Só quero registrar aqui que está encerrado, então, as inscrições pela internet também presencialmente, das pessoas que fizeram inscrições para fazer os seus questionamentos. Passa a palavra ao vereador Serginho. Bom dia, vereador Douglas, presidente desta audiência importante, para a gente conhecer, então, o nosso plano de manejo, ver o que vai ser, então, está prevendo aí para o nosso futuro lá do Parque do Itaim. E já cumprimento todos os componentes da mesa, bom dia a todos. Na pessoa da Magali, então, dou aí as boas-vindas a todos. Bom, vamos lá. Aprovado o plano de manejo por esta casa, qual a data prevista para poder, então, ser implementado todo esse plano de manejo
para que a comunidade taubateana possa explorar esse lindo parque que temos aqui na nossa cidade, né? Se for possível passar isso para a gente. Aprovado. Quanto tempo? Tá? O plano de manejo, ele está contemplado naqueles planos, naquele hall de planos dentro do plano diretor, se alguém souber, porque tem vários planos dentro do nosso plano diretor para ser cumprido, que muitos não foram cumpridos ainda, né? Uma lei, acho que de 2017, e que muitos planos ainda estão né, sendo construídos para a gente poder ter, então, o nosso plano diretor físico do município de Taubaté implementado como um todo, porque muitas situações dependem do plano diretor. Então, precisa de ter um plano, então, para que isso seja efetivo dentro do nosso plano diretor. Aí, a próxima pergunta é: criado e instituído o plano de manejo, haverá empecilhos, né? Pela apresentação, não, né? Mas, doutor Jaime, se puder contribuir, a partir do momento que nós criamos, instituímos o plano de manejo, haverá impossibilidades jurídicas para que possamos ter, assim, essa parceria que existe hoje, né? Esporte, cultura, Secretaria de Serviços Públicos, que tem que fazer ações lá dentro do parque para poder garantir o funcionamento dele, né? Então, haverá, depois da aprovação do plano, algum impedimento jurídico para acontecer essas atividades dentro do plano, né? Educacional, recreativo, científico, né? Porque muitas universidades, de repente, podem vir usar esse espaço nosso para poder explorar aquilo ali, né? Fauna, flora, então, para ver se vai ter algum impedimento jurídico. E uma situação, né? A Magris até antecipou aí a pergunta: haverá recursos humanos com profissionais qualificados para explorar todo esse plano de manejo, né? Porque aí fica difícil, né? Criarmos uma situação, um plano de manejo, uma estrutura fenomenal, mas nós temos recursos humanos para isso. Recurso financeiro, né? O município dispõe de recurso financeiro para poder, né? Aí fica difícil para a gente poder ter. E aí a Magali já colocou, né? A possibilidade da concessão, então, fazer uma PPP aí, de repente, para poder explorar aquele parque lá. E cede, mas o parque ainda continua conosco para a gente poder depois, lá na frente, obter mais vantagens sobre ele. E só uma questão aqui, a Magali citou bem que nós temos uma pista, então, onde teve uma competição internacional de mountain bike, e aí foi procurado pela atleta que leva o nome de Taubaté, Brasil afora, até internacionalmente, né? Ela precisava treinar, porque esse final de semana agora que vamos ter, ela vai ter uma competição. E aí disseram pra gente: olha, não vai ter competição lá no local, então nós não podemos fazer a manutenção do circuito todo. E ela vai ficar sem treinar lá no parque, para poder se preparar para a competição internacional. O que poderíamos fazer, então, para deixar, né, meio que acertado com a Secretaria de Serviços Públicos, que o circuito todo mantenha-se limpo para, no caso de um treinamento dos atletas que são da cidade de Taubaté, fique à disposição, então, em parceria com a Secretaria de Esportes, fique à disposição também desses atletas que levam o nome de Taubaté além fronteira. São essas minhas perguntas. Vereador, bom dia. Se eu conseguir entender um pouco o questionamento do senhor. O senhor perguntou referente a quanto tempo a gente vai levar para colocar o plano de manejo em prática. É que, assim, o plano, ele já está sendo finalizado. Hoje é a apresentação dos estudos que nós fizemos ao decorrer de 7, 8 meses. O plano, ele é um estudo que permite a gente zonear o parque para verificar o que a gente pode, o que não pode e quais as áreas que a gente pode. Então, esse estudo, que é o plano de manejo, está sendo concluído, né, finalizado hoje com a apresentação da audiência pública. Posteriormente, aí a gente pode pensar em fazer um projeto, né,
de planejamento do que a gente vai conseguir fazer no parque, que provavelmente acontecerá numa possibilidade de uma concessão. Então, já para o ano que vem, nós já iremos conversar com o prefeito e já começar a estudar para produzir um termo de referência para um possível chamamento para empresas que tenham interesse em ter a concessão do parque. Então, assim, a gente já vai começar a preparar isso. É um processo também moroso, porque é um TR que tem que ser feito cuidadosamente, visto que a concessão provavelmente será a longo prazo. Então, mas já para o ano que vem a gente pretende começar a construir esse termo de referência e, quem sabe, já conseguir abrir um chamamento ainda em 2023, para que a gente possa, o mais rápido possível, dar uma destinação que o parque merece, a população de Taubaté também, tá? As impossibilidades jurídicas, a gente já, inclusive, estamos pagando uma desapropriação. Foi levantado as questões das matrículas do parque, então já está sendo feito essa tratativa de fazer uma junção. A Jimena pode depois explanar melhor. Tem um processo já que foi dado a causa ganha para o município de propriedade do parque. O que a gente está agora para fazer uma regularização fundiária, tratar até com o FER, no sentido da gente unificar as matrículas, porque são várias matrículas no parque, para que a gente não tenha nenhum impedimento jurídico, para que possibilite até a Secretaria de Esporte, que é uma secretaria que ganha muito recurso federal, estadual, para que a gente... Então, nós estamos caminhando, juntamente com o plano de manejo, a questão da regularização fundiária do parque, está caminhando bem. Referente à manutenção do Itaim, não sei o porquê, quando foi feito o contrato com a Eco Taubaté, o Parque do Itaim não é contemplado no contrato da Eco Taubaté. Embora a CESP, que na presença da Cida, nos apoiam, no qual quero agradecer sempre o Alexandre, a Cida e o Ayrton, que realmente, porque a Secretaria de Meio Ambiente, ela não tem nem maquinário e nem pessoal para fazer, embora, meus meninos que estão aí também façam a manutenção em volta do casarão, do núcleo, na roçadeira, na mão mesmo, mas o bruto é sempre o Alexandre quem nos socorre no sentido de fazer mutirão e de mandar os maquinários para fazer essa manutenção. Talvez a Secretaria de Esporte possa explanar melhor para o senhor qual a tratativa para que faça periodicamente a manutenção da pista de mountain bike, que também não é uma manutenção fácil e nem barata, porque cresce muito rápido, principalmente agora nessa época. Então, até a concessão seria um benefício para o município no sentido de ter a manutenção periódica, mas talvez a Secretaria de Esporte possa explanar melhor. Bom dia a todos, bom dia vereadores, bom dia a todos presentes. Em nome da Secretaria de Esporte, vereador, a manutenção às vezes passa algumas datas de estarem sendo feitas devido às dificuldades mesmo pela Secretaria, que a gente também não tem esse maquinário, sempre é pedido esse auxílio da Secretaria de Serviço Público que nos atende, e sempre devido também aos trabalhos que ele tem pelas cidades como um todo, acaba passando algumas datas dessa manutenção. Acredito que com o plano de manejo e as orientações que possam estar sendo feitas no parque futuramente, a gente consiga montar um cronograma dessas manutenções para que a pista fique sempre em condições para os atletas estarem treinando e representando a cidade como sempre nos representam muito bem. Então a gente também já vem conversando, o nosso secretário Lucas vem sempre nas
nas audiências do plano de manejo e sempre pontuando essas ações que a Secretaria de Esporte pode sempre estar utilizando do parque para que os munícipes, os atletas possam estar usufruindo do parque. Mas isso também já vem dentro do nosso cronograma, que a gente possa estar fazendo sempre essa solicitação e essa ajuda da Secretaria de Serviço Público para que esteja a pista em condições para uso. Quero passar agora a palavra para o senhor José Roberto de Siqueira, que é morador lá da Chácara Silvestre. Depois o Rodinei Hoffmann também em seguida. Bom dia a todos. Saúdo todas as autoridades na pessoa do presidente Douglas e dizer o seguinte, me apresentar rapidamente porque 2 minutos é pouco. Sou caipira de Sorocaba, fiquei 28 anos em Ubatuba, conheço o meio ambiente do litoral norte e hoje eu tenho Taubaté como minha casa. Há 7 anos eu frequento o Parque Itaim. Há 7 anos eu vejo uma área extremamente abençoada pela natureza, pela fauna, pela flora, mas extremamente largada. Quantas vezes eu, minha esposa, Regina, alguns moradores da Chácara Silvestre, todos os dias que fazemos caminhada com saco de lixo, vassoura, para limpar com as próprias mãos. Temos lá vários lugares de banheiro totalmente destruídos, sem hidráulica, sem elétrica, sem sanitário, sem um ponto de socorro, que alguém pode estar andando lá e ter um problema de saúde. Eu vejo que a complexidade realmente é grande, é evidente, mas nós precisamos estar unidos. Faço aqui um pedido de requerimento das minhas palavras que sejam consignadas em ata ou se transcrita, para dizer o seguinte: senhores vereadores, nós precisamos estar mais atuantes nesta área. Esta área é um corredor extremamente usado, temos ali diversas coisas que ocorrem de vândalos, como disse a Magali, uso de droga, uso de motel público. Isso nós temos que acabar. Nós temos muitas crianças ali, é um bairro pobre, eu moro num bairro pobre, eu sou pobre, mas eu tenho dignidade. E eu gostaria que vocês fizessem esse esforço. Eu sei que é uma complexidade, eu vejo aqui um convite muito bem elaborado com a empresa que está expondo essa situação desse manejo, a complexidade que o Serginho falou, da parte jurídica, da segurança jurídica que precisa ter, o Ministério Público também, é óbvio, porque é uma área muito grande, uma área que tem 200 hectares, 200 mil hectares, é isso? 200 hectares, é 10 mil metros cada hectare, é 200 mil, né? É isso? É 10 mil metros hectares, então cada hectare é 10 mil. É uma área gigantesca. É interessante que em volta, no seu entorno, nós temos ali um quartel militar, do lado de cá nós temos uma companhia mista, a Sabesp, do lado de cá nós temos moradores do Três Marias, vamos dizer assim. E muita criança, muitos jovens, muitas pessoas com necessidades especiais. Eu percorri passo a passo nesses 7 anos, palmo a palmo, e sem falsa modéstia, eu e minha família conhecemos esse local. E é realmente de ficar perplexo. É muito bonito ver uma exposição que vai ter isso, que vai ter aquilo, que precisa ter, mas nós não temos manutenção, nós não temos uma varredura, nós não temos um corte de grama, não na frente quando tem evento, já vou terminar, quando tem um evento como tem hoje, que faz parte do calendário municipal. Então a minha única dúvida é, uma concessão, a concessão vai ser por pessoa jurídica ou para pessoa física? Vai ser bipartido?
E outra, nós dependemos do governo federal, do governo estadual e do governo municipal relativo ao meio ambiente. É isso que nós precisamos ter. Eu estou à disposição voluntariamente para ajudar nesse plano, porque tenho capacidade, sem falsa modéstia, de ajudar o município de Taubaté. É isso. A pergunta é muito genérica. Nós precisamos ter união. É isso. Obrigado. Seu José, bom dia. Obrigada pelas considerações. Seu Roberto, justamente isso que nós estamos buscando. O prefeito José Saldi, assim que me deu essa incumbência de ir para a secretaria, já, né, nos colocou a necessidade de fazer esse projeto para o Parque do Itaim, justamente por saber que, além do parque merecer, a população, principalmente ao entorno, também merece. A gente sabe que não está dentro do ideal, sabemos das necessidades que o parque precisa, mas, assim, eu vou discordar um pouco do senhor no sentido de manutenção. A gente tem feito, não tem medido os esforços para fazer manutenção do parque. Nós temos ali, eu tenho três colaboradores que são hoje lá no parque, no núcleo do Itaim, e eles diariamente fazem a manutenção, limpeza e varredura dentro das possibilidades deles, porque eles são só 3, e como nós falamos aqui, né, um local de 200 hectares, então fica inviável. A Secretaria de Serviços Públicos, não só quando tem evento, mas inclusive conversei com o secretário a semana passada, já pensando no período de férias escolares, onde o parque é mais frequentado, da gente programar uma manutenção com máquinas, tratores, que é o que consegue fazer essa manutenção, mas também sabemos que o parque não está dentro E o projeto que está sendo apresentado, né, é justamente pensando nessas melhorias. Não sei se o senhor chegou a participar de alguma oficina, porque foram feitas oficinas do plano de manejo, principalmente com a população em torno, para trazer justamente os anseios e as necessidades, né, o que a população em torno do parque espera, porque são ali quem vivem. Mas eu agradeço a colaboração e gostaria também de falar que a Secretaria de Meio Ambiente está de portas abertas para ouvir todas as ideias e colocações que vocês têm a fazer. Tá bom? Obrigada. Passa a palavra o Rodney Hoffman, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é um agradecimento por tudo que está acontecendo aqui, né? Eu represento o Instituto Hoffman de Desenvolvimento Esportivo. O pessoal me conhece aí que eu sou a pessoa responsável pelo mountain bike aqui em Taubaté. E a gente tem usufruído, né, daquele espaço e apresentado ao mesmo tempo. Eu represento aqui a comunidade dos ciclistas de Taubaté e do estado de São Paulo, os participantes de mountain bike, que é uma modalidade que eu sempre tenho apresentado para as pessoas. É uma modalidade que ela, ao mesmo tempo, precisa do meio ambiente, do local, da natureza para ser praticada, e por conta disso existe uma cultura voltada para o meio ambiente desse pessoal do mountain bike, e que a gente está com forças, né? A gente tem colaborado muito e tem tido aí esse apoio todo do meio ambiente, esses anos todos aí nas gestões anteriores também. Acho que a gente está ali uns 10 anos já dentro do parque. E queria deixar aqui registrado nesse momento, né, de audiência pública, que nós temos uma força, nós temos uma união. Agradeço muito as palavras aqui do cidadão ali da Chácara Silvestre, que reforçam isso, né, que nós estamos juntos, né, vendo aquele potencial do parque. E agora vendo esse plano de manejo realmente saindo aí, né, dos papéis e partindo para a prática. Então nós colocamos aqui à disposição, continuamos juntos colocando à disposição essa comunidade, o Instituto Hoffman, para ajudar e colaborar com o Parque do Itaim, tá, nesse projeto todo. Ok? Muito obrigado pelo que está sendo feito e espero em breve que o apelido de grande terreno baldio
suma, né, da língua das pessoas, do pessoal, e que realmente a gente tem aqui uma área muito boa para que a comunidade possa usar. Obrigado. Eu agradeço ao Rodney Hoffman. Quero ter uma pergunta também do Valdemir de Paula aqui, ó. Bom dia. Dentro de todo o planejamento, a intenção futura de educação ambiental e acessibilidade comunicativa está inserida? Sabemos, quando falamos de acessibilidade, logo pensamos na estrutura do local. Mas os responsáveis por transmitir a educação ambiental já pensou na comunicação com a comunidade surda de Taubaté? Ou será realizado conforme a demanda, como sempre é feito, deixando de lado a tal acessibilidade? Valdemir, bom dia. Obrigado pelo questionamento, né? Bom, a educação ambiental, ela é sempre a cereja do bolo do Parque do Itaim, né? Então, a Secretaria sempre pensa em educação ambiental, e a educação ambiental, ela vai continuar e tem que continuar sendo feita, ela já é feita e tem que continuar. No quesito acessibilidade, com toda certeza, quando a gente for traçar agora o planejamento do que realmente pode ser feito, e nós temos aqui até o professor Marcelo Targa, da universidade, hoje em dia, acho que a gente não pode mais pensar em nenhum tipo de serviço sem falar em acessibilidade. E é claro que a gente também precisa preparar, né? Não só, porque a gente, quando fala em acessibilidade, não é só acessibilidade de locomoção, mas de comunicação mesmo, como você colocou. Então, a gente precisa, sim, treinar os nossos colaboradores para que possam fazer essa comunicação para a comunidade surda, para a comunidade, enfim, que tenha qualquer tipo de necessidade. Mas, mais uma vez, também gostaria até que você entrasse em contato com a Secretaria para que a gente pudesse falar mais sobre o assunto. A gente precisa, né, trazer pessoas que têm conhecimento sobre o assunto para poder conversar. Estamos abertos. Passa a palavra para o Rafa, do Representa, que quer fazer um questionamento, né? Obrigado, presidente Carboni. Cumprimento as autoridades que compõem a mesa. Queria cumprimentar hoje, em especial, carinhosamente, o Fernando Pascoal, novo secretário de Cultura. Parabenizar, né? Critico bastante a gestão Saldi, mas a gente pode parabenizar também quando tem decisões acertadas como essa. Pacificou muito o coração das pessoas que trabalham com cultura quando o Fernando assumiu a gestão da secretaria. Lembrando que no começo da gestão Saldi, ele foi um nome, inclusive, citado pelo setor artístico para assumir a secretaria como servidor de carreira. Então, desejo sorte na condução. Queria também engrossar a fala do vereador Gessé, né, que fala sobre a Maria Fumaça que está em Tremembé agora, de 1920, uma peça centenária, exposta, né, em tempo aberto, a gente podendo perder isso, enquanto ela é uma demanda importante para Taubaté. E aí, eu acho que não é o assunto aqui, mas eu acho que a gente precisa de uma audiência pública, talvez, para falar especificamente do futuro dessa Maria Fumaça, porque eu estive acompanhando essa elaboração do plano de manejo desde o começo, participei das reuniões, e uma Maria Fumaça numa unidade de conservação é incoerente, mas a gente também precisa tratá-la com muito carinho. Ela é importante para a cidade, é uma peça que, inclusive, poderia compor o patrimônio histórico de Taubaté, então a gente precisa falar melhor sobre isso, e a população realmente vem apontando isso para a gente. A secretária Magali discordou do munícipe que falou da questão do parque estar abandonado. A gente vê que tem 3 pessoas cuidando da manutenção do parque, como a senhora mesmo explicitou. É uma demanda muito alta, então a gente acaba tendo a percepção, sim, de que o parque está abandonado, de que falta manutenção. E aí fico muito feliz com a elaboração desse plano de manejo, porque aponta que a cidade vai para um caminho de explorar melhor o potencial que esse parque tem, inclusive sendo uma unidade de conservação, então explora de maneira responsável. Então, parabenizo, mas queria entender, aqui ficam algumas dúvidas da gente. Ela falou do conselho gestor, eu queria entender como é que foi definido esse conselho gestor, se foi através de decreto, e quem são os integrantes, representantes de que setores, enfim.
Na última reunião que a gente teve de workshop do plano de manejo, eu estive mais como ouvinte, mas eu tive uma ideia lá que eu queria trazer para cá. A gente tem um Museu de História Natural em Taubaté, que tem o maior acervo da América Latina, de aves, enfim, tem um acervo importante que está se perdendo por questões de temperatura inadequada, por questões de inundação naquele prédio, que é uma seção da prefeitura. Então, para quando o plano está elaborado, né, esse zoneamento, essa ocupação do solo, ela está elaborada, mas para quando vier o projeto mesmo, quando vier essa terceirizada, talvez, que vai cuidar da gestão do parque, se poderia existir, quem sabe, um projeto para transferência do Museu de História Natural lá, num espaço adequado, enfim, e já contribuindo com o próprio parque. A senhora falou que foi uma contrapartida, né, por conta de uma compensação, a empresa que fez. Eu queria entender qual foi a troca? O que o município abriu mão dessa contrapartida? Quanto custou a elaboração desse plano de manejo para a gente? E aí eu queria entender também se tem um prazo para a implementação desse projeto. O plano tinha 5 anos para ser elaborado e agora, para ele ser implementado, executado, qual é o prazo? Existe um valor mais ou menos estimado de quanto isso vai custar para o município? E existe orçamento previsto para isso? Ou isso vai ficar para a próxima legislatura? Acho que é isso, são essas minhas considerações. Obrigado. Oi, Rafa, obrigada pelas considerações. A primeira referente ao Conselho Gestor, a Jimena, na apresentação, colocou a portaria que foi criada, o Conselho Gestor. Foram encaminhadas tanto para a sociedade civil, por meio das associações de bairro ao entorno do parque, como para os departamentos e secretarias do município, onde foram indicados, né, a Universidade de Taubaté, onde foram indicados pessoas para fazer a composição do Conselho Gestor, que foi criado através de uma portaria, e depois nós temos o decreto desse conselho, tá? Referente ao Museu de História Natural, quando a gente falou em plano de manejo, quando eu falei para o prefeito, assim, Parque do Itaim, a primeira coisa que ele falou assim, vamos levar o Museu de História Natural para o Parque do Itaim? Foi a primeira coisa que ele falou. É uma vontade, o Fernando talvez pode falar melhor, mas o museu é uma seção, né, do município. Foram feitas, inclusive, foi feita uma reunião com, eu não sei se é o nome, as curadoras do museu, não sei se é isso, esse é o nome correto. Se haveria interesse delas levarem o museu para o Itaim, e elas nos colocou que realmente precisam ser feito um estudo minucioso, justamente porque as peças que são existentes precisam de uma temperatura ideal, umidade, ter um controle todo de umidade do ar, mas existe essa vontade, principalmente por parte do prefeito, de levar, porque ele queria, inclusive, fazer uma junção. A gente poderia ainda verificar um local ideal, mas a gente se fala muito ali onde é o tropeiro, de colocar um planetário, um observatório, juntamente com o museu. Então, acho que existe esses planos, né? Precisamos fazer um estudo da possibilidade disso acontecer. O plano de manejo ele foi feito através de uma contrapartida. Como que a gente trabalha nesse sentido? Vários empreendimentos precisam fazer compensação ambiental, ou seja, eles suprimem, eles tiram árvore para construir, então eles precisam fazer um plantio dessas árvores que eles derrubaram. Então, a grande maioria são termos de compensação ambiental feitos com o governo do estado, através da CETESB, e vários empreendimentos nos procuram para executar esse plantio no Parque do Itaim por alguns motivos. Uma, porque nós somos uma unidade de conservação, então Taubaté estava numa prioridade altíssima, agora, se eu não me engano, alta, para receber o plantio, para a recuperação da área. Nós temos ali um fragmento com características de Mata Atlântica e um fragmento com características de cerrado, o que é bem raro. Então, os empreendimentos nos procuram, que eles precisam fazer esse plantio. Então, o que o município faz? Olha, eu tenho essa área para você fazer esse plantio, cumprir esse termo de compensação ambiental com a CETESB, mas em contrapartida, então eu vou te dar o local para plantar e eu quero uma contrapartida.
Então, existe um cálculo feito, se eu não me engano, a gente utiliza aí de uma forma lá, cada 10 mil metros quadrados, 60 mil, é isso? Então, dependendo da área que ele precisa para plantar, a gente calcula quanto fica. No caso do plano de manejo, foram algumas áreas cedidas para a MRV, que foi cedidas para poder fazer essa compensação, também de TCRAs com o governo do estado. E aí nós calculamos esses valores e fizemos o orçamento de quanto custaria um plano de manejo. Olha, ficou em 340 mil esse plano de manejo. Então, as áreas que foram cedidas atenderia esse valor. E, então, a própria MRV que fez a contratação direta, não foi o município, né? Ela deu algumas opções para o município. Olha, dentro do nosso escopo, dentro do nosso compliance, essas empresas nos atenderiam. E aí o município decidiu qual também atenderia mais o município. Mas a contrapartida é feita dessa forma. O núcleo ambiental também foi uma construção através de uma contrapartida. Então, ela não teve um custo para o município. O município cedeu a área para plantio, então a gente tem ali a gente recupera a área da unidade de conservação e ainda consegue uma contrapartida para isso. Foi claro, assim? Quero agora fazer minhas considerações. Primeiro, como professor de biologia que sou, fiz faculdade com a Magali, que está aqui do meu lado. Desde que a gente fazia faculdade, a gente tinha uma história que ia se resolver a questão do Parque do Itaim. Inclusive, quando o ex-prefeito José Bernardo Ortiz começou a fazer obras no Parque do Itaim, para nós era assim, um desespero muito grande, né? Porque nós sabíamos com o levantamento agora que algumas espécies, e principalmente de animais e plantas, especificamente ficariam protegidos no Parque do Itaim como está, né? E ver esse plano de manejo com tanta informações robustas e que a gente pode, através disso, inclusive como acadêmico, fazer artigos científicos voltados ao Parque do Itaim. Eu acho que o pessoal da biologia, o pessoal aí que está da engenharia ambiental e tudo mais, é uma grande oportunidade para aqueles que fazem estudo de campo, que lá é um espaço para fazer estudo de campo maravilhoso. Não vejo outro caminho, eu venho falando incansavelmente sobre essas concessões públicas. Não vejo outro caminho, vendo o orçamento público do jeito que a gente está vendo, as demandas que a gente está tendo, em não fazer essas concessões públicas. Tem que ser discutido com a sociedade. O que a sociedade quer para o Parque do Itaim, né? Acho que isso aqui é um primeiro passo. A Magali tocou num assunto que eu acho que não ficou muito claro. Hoje a prefeitura ainda deve os antigos proprietários do Parque do Itaim. Se desapropriou um espaço e não pagou por esse espaço, né? Olha as gestões que a gente tem que ter responsabilidade com a coisa pública, né? As famílias que compraram, inclusive, quando se citou essa questão dos loteamentos irregulares, tem pessoas que compraram terreno que até hoje não receberam o recurso. Imagina, você compra um terreno, acha que você vai construir uma casa, de repente tem um decreto que transforma aquilo lá em parque. O que você faz com essas pessoas? Essas pessoas esperam receber esse dinheiro. Então, essa gestão está tendo todo o cuidado em, primeiro, fazer esse plano de manejo. Eu tenho acompanhado para e passo, inclusive reuniões na Secretaria de Meio Ambiente, muito preocupado com isso. A questão ambiental, a questão do turismo, mas a questão dessas famílias. Muitas delas, inclusive que compraram, morreram, não estão mais já. As pessoas que pagaram não estão mais entre a gente. Mas os familiares têm direito. Tá vendo? Quando a gente fala de gestão pública, eu vi inclusive alguns discursos aí não vou entrar em nomes aqui, mas isso aí é uma péssima gestão para as pessoas que querem o bem da cidade. Lógico que se sabia que um parque daquele tamanho teria dificuldade de manutenção.
Ou alguém não pensou que um lugar que tenha 200 hectares, para ter a casa da gente, que muitas vezes, por exemplo, minha casa é 70 metros quadrados, para cuidar já é difícil, imagina um lugar de 200 hectares. Parabéns ao governo Saudi, parabéns aos funcionários que lá trabalham da Secretaria de Meio Ambiente, porque eu sei que trabalham incansavelmente, o pessoal da cultura também. Eu não vejo outro caminho que não a concessão pública. Aí eu faço um apelo público, secretária, que a gente possa, o mais rápido possível, elaborar um plano para poder fazer essa concessão pública do parque. Porque a angústia dos moradores, que sabe que aquilo lá é um patrimônio e a comunidade pode usufruir daquilo de forma melhor, é a angústia, muitas vezes, da gente que passa por lá e a gente sabe que dá para chegar em algum lugar e melhorar ainda mais. Então, que a gente possa agilizar essa concessão pública para que as pessoas possam começar a usufruir melhor desse parque, né? Eu acho que é o caminho, é a parte técnica que está sendo feita agora, que não foi feita há anos. Eu costumo dizer que os técnicos, a gente na política, o papel aceita qualquer porcaria que você escrever. Mas quando você começa a estudar e ver que tem algumas coisas que você precisa, por exemplo, de uma empresa para fazer esse plano de manejo, quais são as áreas que não podem ser mexidas, você que me acompanha, se você que vai acompanhar aí, tem área que jamais vai poder ser mexida no parque. Não é isso? Tem áreas que você hoje já pode... Então, ela foi identificado cada parte do parque, o que pode ser feito, de que forma pode ser feito. Porque não é hoje lá, eu quero construir um restaurante no Parque do Itaim. Não. Aonde que você vai construir esse restaurante? Está aqui as biólogas, vão morrer do coração. Engenheira ambiental vai cair da cadeira ali. Não pode. Antigamente não fazia... foi feito muita coisa sem pensar. Então, parabéns, secretária. Parabéns aos seus funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Parabéns ao prefeito Saudi. Eu acho que a gente tem que se esforçar como cidadão taubatiano em proteger o nosso patrimônio. Aquilo é para nós um patrimônio. E que uma empresa séria possa tomar conta do nosso parque. E lembrando, secretária, que não pode se cobrar. Uma atração, tudo bem, ok. Agora, para ir dentro do parque, não pode cobrar do taubatiano. Tem muita gente, vereador Serginho, que gosta de caminhar lá. Você vai de manhã lá, tem muita gente caminhando, é até bonito de ver. E olha que a galera caminha bem, porque tem uns morros danados lá. Eu fico pensando, a gente não pode de jeito nenhum em fazer, inclusive na concessão, cobrar para as pessoas entrar no parque. Aquele parque merece um grande, empreendimento de restaurante, né? A gente está vendo aí que não tem infraestrutura. Muitas vezes a pessoa está lá, você tem que se deslocar longe para comer alguma coisa. Não tem nada para você comer ali dentro do parque. Não tem uma concessão pública de um restaurante ou de uma barraquinha que seja para você comer. Você tem que sair. Então tem que se pensar. Então se pense nisso. Acho que é um espaço que dá para se explorar muito. Eu acho que a população de Taubaté avança nessa questão. Essa ideia sua, Rafa, maravilhosa. Eu conheci a filha do doutor Herculano, né? Inclusive, esse homem foi visionário. É ainda, porque ele está vivo. Mas ele está muito doentinho. Eu acho que a gente precisa pensar nessa concessão, e o prefeito também falou isso para a secretária, em dar a dignidade de todo o trabalho daqueles profissionais que fizeram aquele museu de história natural que é. Quantas pessoas trabalharam para aquilo chegar onde chegou? E que na próxima concessão, se assim acontecer, que a gente possa abrir essa possibilidade. É mais uma atração no parque. É você pegar a réplica da casa de Monteiro Lobato e ver naquela situação. Você é artista, Rafa. É de sentar no chão e chorar. Eu já fui lá com aquilo lá cheio de gente. Maravilhoso. Então que a gente possa pensar com carinho e parabenizar os técnicos, secretária, porque está na forma que está, e eu sei que está sendo
nutrido de coisas técnicas para que a gente não possa incorrer em erros. Esse é o problema. Eu acho que antes da concessão nós temos um outro desafio, pagar essas pessoas. Não conheço a família dessas pessoas, não sei quem são, mas eu vi muitos relatos de colegas vereadores, pessoas que me procuravam, inclusive aqui na Câmara, contando essas histórias. É muito triste. Pessoas que tinham um sonho da casa própria, que lá não era para um parque. Se pensou em uns 45 do segundo tempo. Né, Marco? Marco, quantos anos tem de prefeitura? 38. Então vamos pensar, vamos começar de certo, fazer a coisa certa. Primeiro, pagando o que nós devemos para essas pessoas. Zerar a nossa vida, a vida dessas pessoas, porque infelizmente não dá. Então que a gente caminhe para isso. O Dr. Jaime já está ali para falar para a gente. Então, que a gente pague essas pessoas, que a gente pague essas famílias, que a gente seja justo com essas pessoas. E aí, quem for tomar conta do parque, o vereador Serginho, vai ter a tranquilidade de fazer uma situação melhor, né, para a população, eu tenho certeza. Quero parabenizar os conselheiros de estarem aqui, presente. Tenho certeza que vocês fazem um trabalho muito importante para a cidade, voluntário, estão se empenhando para que as coisas melhorem o trabalho de vocês. E principalmente a população que está nos acompanhando, o trabalho de vocês é excelente. Principalmente fiscalização, para que a gente não ocorra em erro. Dr. Jaime. Bom dia a todos. Só para esclarecer um pouco a questão relativa ao pagamento que o vereador Douglas Carboni acaba de mencionar, ali a gente precisa separar em alguns pontos, porque houveram mais de uma desapropriação. Uma primeira, que aconteceu já há muitos anos, que desapropriou o parque como um todo, né? A parte maior do parque foi desapropriada, que é, inclusive, como foi mencionado no estudo, era para ser um loteamento, e esse loteamento, à época, foi barrado e foi desapropriado o terreno. Outras desapropriações aconteceram no curso do tempo, em razão da necessidade de se agregar outras áreas ao parque. Essa primeira desapropriação, o processo já tramita na Justiça há muitos anos, e a indenização inicial, que era de 22 milhões, já foi paga. Tá? Ela já foi paga há mais ou menos 2 anos. O que é o problema? Essa desapropriação de 22 milhões, ela, como demorou muito tempo para ser paga, porque os precatórios eram pagos pelo Tribunal de Justiça, isso gerou juros e correção em cima desse valor, que é uma outra discussão que está acontecendo agora para pagar os juros e correção sobre esse valor. Porém, o valor principal, que era de 22 milhões, esse já está quitado. Em relação a outras desapropriações menores, ou foram feitas de forma administrativa, e como a secretária acabou de me relatar que ela já está prestes a pagar uma indenização menor, chamemos menor, porque ela, em comparação a essa de 22 milhões, ela acaba sendo menor, e outras, ou o processo já encerrou e está prestes a ser pago também, ou está em tratativas de pagamento. O que é preciso colocar é que honrando os pagamentos, né, das desapropriações, isso já vem sendo acontecido, especialmente com a desapropriação maior. Só para esclarecer, então, em relação a isso. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos. E é isso mesmo, a gente já, desde o ano passado, fizemos uma previsão de uma desapropriação, que findou-se, né, o processo, e já estamos caminhando para a segunda parcela, uma desapropriação de 3 milhões, já estamos caminhando para a segunda parcela, se não me engano. Só para eu finalizar, eu deixei de responder para o Rafa, ele me trouxe aqui. O Rafa perguntou qual o valor estimado para a implementação do plano. Na verdade, o plano, assim, as pessoas, é comum confundir, de plano de projeto. O plano de manejo, ele já está finalizado, né? A gente está finalizando o plano de manejo aqui. O plano é um estudo de como, a partir de agora, nós iremos fazer uma possível concessão do parque.
Então, a partir do ano que vem, se for assim da vontade do nosso prefeito, nós já iremos começar a desenhar um possível termo de referência para fazer um possível chamamento, enfim, provavelmente será um chamamento, para uma concessão. Então, a partir do ano que vem, nós já iremos, assim, findado o plano, aí a gente já consegue ter, né, diretrizes de como construir um termo de referência para uma possível concessão. Então, nós iremos aí, a partir do ano que vem, já começar a tentar fazer esse desenho, que não custo orçamentário, não, porque nós iremos, a gente vai conceder o parque e, em contrapartida, a empresa vencedora explorará, assim, o parque e nós faremos a gestão como é feito dentro da normalidade. A rodoviária, por exemplo, né? A Cida está aqui, a rodoviária foi feita uma concessão. Então, ele vai poder cobrar as atrações, claro, né, de limitação de acesso, como o vereador falou, população de Taubaté, tudo isso será estudado. Traremos aqui para a Câmara, faremos audiência pública com toda certeza. Só para... Oi, tá saindo? Não, tá. Então, só para complementar, Magali... Tá certo? Tá? Ah, agora tá. Então, só para complementar a Magali, a fala da Magali, o plano, ele é um documento que levanta as condições atuais do parque. Então, a gente fez todo esse estudo, né, de infraestrutura, fauna, flora, para a gente conhecer, entender como é que o parque está agora e, a partir desse conhecimento, a gente trilhar um caminho para o futuro. Então, essa é a função do plano, né? A gente trazer o conhecimento e trazer essa trilha, né, esse caminho para o futuro, com uma descrição de programas, de ações para o futuro. É a partir de agora que a gente vai realmente, que o município vai realmente efetivar, né, fazer acontecer todas essas ações. Bom dia a todos. Gostaria de registrar aqui agradecimento dessa oportunidade, por esse momento histórico, que eu tenho certeza que é um legado para o município, o trabalho que vocês estão fazendo. Parabenizo a secretária Magali e toda a equipe do meio ambiente. Tenho certeza que esse plano vai ser referência para muitos outros planos que vão ocorrer. Como a Maria Fumaça e o Museu de História Natural foi citado, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Embora a Maria Fumaça hoje esteja sob a administração do turismo, quando houve a separação, eu sei porque eu trabalhei no turismo, então eu vi o documento, né, esse termo. Então, ele foi cedido ao município de Tremembé. Existe um termo com algumas obrigações. Então, o município de Tremembé, ele é responsável pela sua manutenção, pela sua limpeza. E esse termo, ele se encerra no final do ano de 2024, podendo ser prorrogado ou não. Então, a Maria Fumaça continua sendo da cidade de Taubaté. Até peço licença para o pessoal do turismo para estar aqui falando, né? Porque, de fato, a administração é do turismo. Então, só para esclarecer isso, que a Maria Fumaça que foi emprestada continua patrimônio de Taubaté, tem um prazo, será devolvida ou será prorrogado, quando findar esse prazo. Com relação à outra Maria Fumaça, que o Gessé comentou, ela não está travada porque, periodicamente, ela é colocada em movimento. Ela é ligada, ela faz o percurso, justamente para não acontecer isso. Então, a gente está fazendo essa manutenção dela. Com relação ao Museu de História Natural, ele é uma fundação privada, sem fins lucrativos. Então, o terreno foi feita uma permissão de uso para a fundação. A gente tem uma parceria, tem um repasse anual no valor de R$100 mil, né? Então, assim, a prefeitura não tem o controle e domínio total sobre o acervo. Claro que, particularmente, eu gosto da ideia de se transferir para o Parque de Itaim, mas precisaria estar de acordo com a fundação, com as pessoas que administram a fundação. Então, esses eram os esclarecimentos que eu gostaria de registrar aqui. Vereador Alberto, o vereador Alberto faz suas colocações. Obrigado, vereador Douglas Carbone. Desculpa aí o atraso, tinha outros compromissos, mas cheguei aqui. Gostaria de fazer uma pergunta, talvez já foi explanado, né? Primeiro, se a apresentação vai ficar disponível para a gente, né? Para a gente poder analisar com mais calma depois. Mas eu queria saber nesse plano de manejo, a gente sabe que existe a zona de amortecimento, né?
e qual o impacto que vai trazer para o entorno ali do Parque do Itaim. Importante resolver realmente esse problema do Parque do Itaim ali, porque a gente sabe que já havia uma pendengue aí, até estava falando da questão judicial, né? E que tem que pagar a indenização, as pessoas, tudo mais. Mas acho que é importante resolver esse problema, mas gostaria de saber sobre a questão da zona de amortecimento, o impacto ambiental no entorno, né, do parque ali. Isso. Oi, a gente está voltando ali a apresentação. Obrigada. Então, Só para concluir, então, outra questão é quais serão as restrições que nós teremos dentro do parque, sabendo que a gente tem vários eventos lá, né? Eu queria saber se algum desses vão sofrer algumas restrições. Bom, sobre restrição, não. Com o zoneamento, a gente conseguiu delimitar melhor áreas específicas onde já existem infraestruturas como essas onde acontecem os eventos, né? Essas áreas onde acontecem os eventos. E aí, dentro do zoneamento do parque, a gente delimitou como áreas onde vão continuar ocorrendo e que são de alta interferência ali dentro do parque, né? Então, a gente delimitou áreas de maior proteção, proteção moderada, proteção com educação ambiental, né? E infraestruturas de baixo impacto e áreas com infraestruturas já de alta interferência, que são essas onde já acontecem os eventos, então isso não vai ser modificado. Sobre a zona de amortecimento, então foi classificada, né, em 3, zona de amortecimento de proteção, zona de amortecimento de uso controlado e de uso restrito. Então, Ju, passa para o mapa, por favor. Essa é a zona de amortecimento de proteção, então ela envolve... Então, só relembrando, é como se fosse uma gordurinha, né, no entorno do parque, isso. Então, essa de proteção, ela pega a área de preservação permanente do Itaim. Então, do lado, né, fora da área do parque, a ideia é a gente recuperar e preservar toda essa zona de amortecimento, essa área de proteção, né, do rio Itaim, e também criar uma gordurinha um pouco maior na zona de desenvolvimento econômico, que dentro do plano diretor, né, o plano diretor do município prevê como se fosse esse corredor, né, esse bolsão ali dentro dessa zona. Então, a gente já trouxe isso próximo ao parque, já unindo essas intenções. A próxima, que é a zona de amortecimento de uso controlado. Então, ela pega toda essa faixa já consolidada, né, ali do entorno do parque. Então, novas ocupações ou reformas que acontecerem, a ideia é que isso passe pela Secretaria de Meio Ambiente, só para uma análise, para entender o que vai ser feito ali, mas apenas para uma análise prévia mesmo, para conhecimento da Secretaria de Meio Ambiente, né? Pensando sempre nesse cuidado e nessa atenção com o parque. Já a próxima zona, que é de uso restrito, que são essas em rosa, já são áreas que confrontam, fazem fundo, né? São terrenos que fazem fundo diretamente com o parque. Então, são áreas que vão passar pela análise da Secretaria de Meio Ambiente, só que uma análise um pouco mais cuidadosa. Então, já verificando o tipo de comércio que vai ser instalado ali, o tipo de reforma que vai ser feito, para a Secretaria do Meio Ambiente poder balizar e ver se isso vai causar algum tipo de impacto dentro do parque, né? Evitando riscos de incêndio, né? Da ocorrência de qualquer coisa que pode ser negativa, né, para o parque. Secretária, quer fazer essas considerações? Algum membro da mesa, para a gente poder ir encerrando? Na verdade, só queria mesmo agradecer a presença de todos, e os meus colegas secretários aqui, que, né, tiraram um tempo para poder vir aqui. E falar também ainda que a Secretaria está à disposição. O vereador perguntou se a apresentação está à disposição. Todo o material, né, do decorrer do estudo está já à disposição no site da Prefeitura, né? A Jimena, na apresentação dela, tinha passado o link, depois o senhor pode pegar.
mas é só entrar na aba do meio ambiente, já vai ter uma abinha lá, plano de manejo, e o material todo desse processo está disponível lá. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço aos funcionários, munícipes aqui presentes, aos vereadores, senhores secretários que se fizeram presentes, senhores diretores da Prefeitura. Então, declaro essa sessão encerrada, essa audiência. Muito obrigado.